Vou falar com vocês sobre as metodologias de programas de restauração e monitoreio de regularização ambiental em estados do Brasil. Tudo que apresento é fruto de muitos anos, exatamente 30 anos de trabalho em restauração. Todo se encontra em publicações, e estas publicações são de um grupo muito grande de estudantes de iniciação científica, de pré-grado, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, para os quais lá já agradeço, porque todo conhecimento foi gerado por o trabalho desses estudantes. A questão principal que devemos discutir, que a principal causa de degradação do meio ambiente é a agricultura sem planificação ambiental e produtiva. Por mais que queremos falar da questão da urbanização, da questão da industrialização em termos de áreas, a questão agrícola sempre foi e continua sendo a grande fonte de perturbação das áreas naturais. E, principalmente, a agricultura sem planificação ambiental e produtiva, como temos acá, todos os efeitos que temos em Brasil e todos os efeitos que temos acá em Morelia, ao nosso lado, numa visita que fizemos com o Instituto Sinti esta semana acá. Então, esta é a realidade que temos praticamente em todos os trópicos, principalmente na Amazônia. Estou aqui porque temos em LERF, no Brasil, um programa de educação ambiental e agrícola das propriedades rurais desde 99 até hoje. Isto tem várias publicações. A última publicação é de 2018, na Tropical Conservation Science, talvez a mais fácil de se ver. O que significa o Programa de Adequação Ambiental e Produtiva? Temos uma fase que chamamos de avaliação ambiental. A fase de avaliação ambiental tem praticamente 3 ações. A primeira ação de diagnóstico ambiental em imagens aéreas e em campo. Definição das zonas de restauração ecológica, fotointerpretação e verificação de campo. Então, este era o primeiro passo do programa, onde fazemos um diagnóstico ambiental da finca. A segunda ação é a definição dos métodos de restauração particulares para cada situação de degradação. Isso é muito importante. Para cada situação de degradação, devemos ter uma particularização dos métodos, das metodologias de restauração. Isto fazemos para as zonas ribeirinhas e para o que chamamos em Brasil de reserva legal, que representa cá a reserva florestal privada. Sim? Esta é a segunda ação. E a terceira ação é a capacitação técnica da restauração ecológica. Então, formação ou capacitação dos proprietários da finca e de seus empregados, caso os tenham. E a fase 2 é de avaliação agrícola da finca, onde a primeira ação é da aplicação de um paquete de tecnologia nas áreas de maior aptitude agrícola e uma proposta de uso alternativo da terra nas áreas de baixa aptitude agrícola. Isto é o que chamamos, então, de Programa de Adequação Ambiental, uma exemplificação de uma imagem de uma finca em Brasil, onde fazemos o diagnóstico de toda a finca, onde identificamos os passivos ambientais, a falta de los bosques ribeirinhos, a falta de florestas, de reservas florestais, de los bosques. Isto é transformado no mapa ambiental da propriedade privada, mas fazemos isto considerando a paisagem local. Então, isso são 4 fincas,
onde fazemos o planejamento pensando em las 4 fincas. Então, acá a definição de los corredores, considerando não apenas a única finca, mas as 4 fincas que são planejadas. Isto em termos de paisagem local, mas também de paisagem, da grande paisagem, está acá. Estou num corredor de restauração no Paraguai, muito interessante, incluindo a Itaipu, binacional, considerando cenários de biodiversidade, de água e solo e cenário social. Para cada uma das fincas, construímos uma tabela ambiental e produtiva da propriedade que expressa o diagnóstico ambiental. Quantos hectares tem de passivo ambiental para os bosques ribeirinhos, quantos hectares tem de passivo ambiental para a reserva florestal, quantos hectares tem de área agrícola, mas que são áreas de baixa aptitude agrícola. Então, isso tudo identificado cá, com números, definindo, então, as possibilidades de adequação ambiental disto. Neste programa, que praticamos desde 99 até hoje, falamos de 4 milhões de hectares de propriedades privadas em processo de legalização ambiental, no programa de adequação ambiental, pouco mais de 10 mil hectares de bosques restaurados, com alta diversidade, 98 mil hectares de bosques restantes conservados e restaurados, como foi apresentado acá pelo Instituto Sinti um pouco antes, 25 mil hectares de empregos verdes locais, diretos e indiretos, 3 mil pessoas capacitadas em restauração ambiental. Fazemos isto, então, dentro de uma perspectiva de praticar restauração ecológica em recuperação de áreas degradadas dentro de um programa de adequação ambiental e produtiva da propriedade privada. Isto temos defendido muito fortemente dentro de uma perspectiva de estarmos englobando a questão ambiental junto com a questão produtiva para que efetivamente trabalhamos em termos de paisagem. Isto é uma necessidade muito importante. Em Brasil, temos uma legislação ambiental muito interessante que passou por uma revisão em 2012, muito recente, está cá a nova lei, que temos o código revisado foi recebido muito negativamente por ecologistas e ambientalistas, porque se houveram muitos retrocessos ambientais. Infelizmente, o poder de La Plata conseguiu fazer um retrocesso ambiental muito forte em Brasil nos últimos anos, em função de uma lei anterior que era muito melhor. Mas temos alguns aspectos muito positivos em la nova lei ambiental. Um dos aspectos positivos que chamamos de cadastro ou registro ambiental rural. O diagnóstico ambiental das propriedades rurais brasileiras, obrigatório para todas as propriedades brasileiras, o que estamos falando em torno de 5 milhões de propriedades rurais em Brasil. Então, aquela fase que comentei com vocês do Programa de Adequação Ambiental, a fase 1 de diagnóstico ambiental, que praticamos desde 99, hoje é obrigatória para todas as propriedades rurais brasileiras. Isto tem um aspecto muito interessante. Acá tem os resultados de junho de 2018, praticamente todo o Brasil tem as suas propriedades incluídas em cadastro ambiental rural, sendo assim, temos o diagnóstico ambiental de todas as propriedades rurais. Isto nos permite, aqui está o cadastro ambiental rural, algumas pessoas me perguntaram durante esta semana sobre o cadastro, está acá, fiz esse diapositivo nesta noite, entrei acá, www.car.gov.br, entramos acá no cadastro ambiental rural. No cadastro ambiental rural tem um módulo de cadastro. Quando
aperto aqui o módulo de cadastro, entro aqui nos vários estados brasileiros, e quando entro no estado brasileiro, tem aqui a possibilidade de todos os instrumentos que tenho nesse sistema. Usei uma senha de um proprietário de uma finca, amigo meu, que espero que não saiba que fiz isto, está aqui o nome dele, e clicando aqui no SICAR, no sistema do cadastro, tenho todo o diagnóstico da propriedade desta finca, em termos de praticamente tudo o que tem de vegetação nativa, o que tem de área de bosques ribeirinhos, o que tem de passivo de bosques ribeirinhos para todas as propriedades rurais brasileiras. Isto está cá, mais um detalhe do sistema, quando isto se preenche, e acá uma foto de onde foi a expressão espacial da finca no sistema. Então, o próprio sistema, quando clico aqui no mapa da propriedade, o sistema me remete para o Google, onde me posiciona a propriedade no Google, na imagem referência da propriedade. Então, com isto, tenho o diagnóstico ambiental efetivo de todas as propriedades rurais em Brasil. Isto nos permitiu, muito recentemente, aprovar um projeto de pesquisa temático na Fundação de Pesquisa de São Paulo, que tem este nome, Código Florestal em Estado de São Paulo e Brasil, dentro de uma perspectiva de sustentar políticas públicas. Então, efetivamente, é um projeto que tem o propósito de entender quais são os passivos ambientais em Brasil e fazer proposições de ações efetivas de solução desses passivos ambientais nas propriedades privadas, principalmente no sentido de sustentar políticas públicas para que efetivamente tenhamos resultados na efetivação da lei. Este projeto se iniciou em 2016, ainda em andamento, mas tem resultados muito interessantes. Saquei acá como exemplo o estado de São Paulo, e tenho acá, então, a representação de praticamente tudo que tem de passivo ambiental em São Paulo. Isto é uma representação do passivo ambiental total, a reserva ambiental ou reserva florestal, mas os bosques ribeirinhos, por propriedade ou por finca. Então, o que representa acá neste mapa? Esta propriedade acá, em rojo, tem em torno de mais de 250 hectares de passivo ambiental, considerando os bosques ribeirinhos e a reserva florestal. Tenho a posição espacial, tenho o nome, tenho o número do seu registro de identidade, tenho tudo para isto. Logicamente, não apresentei acá porque não tem interesse. Mas isto, então, temos todos nominados. Isto nos permitiu entender o passivo ambiental em Brasil, e isto nos deu um grande susto. Este é o passivo ambiental em Brasil dos bosques ribeirinhos. Quanto nos falta de bosques ribeirinhos para cumprirmos a lei? E o que mais interessa é que isto acá é número de fincas, e acá o déficit acumulado de bosques ribeirinhos, e essa cor, as pequenas propriedades, esta cor, as médias, e aqui as grandes propriedades, ou as grandes fincas. 90% do passivo ambiental para os bosques ribeirinhos está em 9% das propriedades rurais de Brasil. 90%. Menos de 10% das propriedades rurais detém 90% do passivo de bosques ribeirinhos. E o mais interessante deste número, nos 9%, apenas 8% são pequenas propriedades. 26% são médias propriedades e 67% são as grandes propriedades.
Isto é uma questão muito importante de reflexão para nós. Se faço a opção de trabalhar com os pequenos proprietários apenas, isto é muito interessante, mas muito interessante na questão social. Na questão ambiental, estamos resolvendo menos de 10% do passivo ambiental. Isto nos remete por uma condição que é muito interessante. Temos que trabalhar com os pequenos, temos que apoiar os pequenos, mas também temos que ter políticas públicas para trabalhar com os médios e os grandes proprietários. Se queremos ter passivos ambientais resolvidos. Esta realidade em Brasil é a mesma realidade da Colômbia. Infelizmente, com a concentração das terras, isto resulta nestes números que estão acá. Então, isso é muito importante por uma questão de políticas públicas que devemos praticar, principalmente na Amazônia, onde essa condição ainda é mais agravante. Sim? Isto para os bosques ribeirinhos e, por incrível que nos pareça, para a reserva legal, ou seja, os bosques estão fora da condição ribeirinha, o que chamamos de floresta florestal privada, reserva florestal privada, a situação ainda é mais crítica, porque apenas 2% das propriedades rurais do Brasil detém 90% do passivo da reserva legal. É quase que colocar os proprietários das fincas que têm passivo de reserva ambiental do Brasil num anfiteatro como este acá e conversar com los. Todos entendem isso? Sim. Então, se queremos ter expansão de área, queremos ter larga escala em restauração, logicamente temos que trabalhar com os médios e os grandes proprietários rurais, que detêm o passivo ambiental. Sim? No passivo total, considerando lá os bosques ribeirinhos e a reserva florestal, é muito interessante porque menos de 5% das propriedades rurais do Brasil atenderiam 90% do passivo. Isto considerando que os pequenos praticamente nem participam dessa discussão. Então, quando falamos que os pequenos têm papel na degradação ambiental, temos que falar isto com muito cuidado, porque o papel é muito pequeno. O que temos que ter é grandes programas muito buenos de sustentabilidade econômica, programas muito buenos de cumprimento dos serviços ecossistêmicos e programas muito buenos da questão social e econômica da finca, da pequena finca. Mas dentro, sabendo que a contribuição ambiental vai ser muito pequena. Em Brasil, a próxima fase do cadastro ambiental rural, não teria sentido fazermos o cadastro ambiental rural e sabermos que dos passivos. Oh, que interessante, o Brasil tem tanto de passivo e não fazer mais nada além disto. Então, a próxima fase do cadastro ambiental rural, que termina em dezembro de 2018, está cá, é o que chamamos de Programa de Regularização Ambiental. Então, todas as propriedades rurais em Brasil, a partir de 2019, têm que aderir ao Programa de Regularização Ambiental. O que é este Programa de Regularização Ambiental? Se não há nenhuma irregularidade ambiental na finca, o proprietário da finca apenas se compromete com a conservação dos bosques e da reserva florestal, porque não tem passivo. Se há irregularidade ambiental, tanto dos bosques ribeirinhos como da reserva florestal, tem que preparar o que chamamos em Brasil de PRADA, Projeto de Recuperação das Áreas Degradadas. Este projeto de recuperação é elaborado pelo proprietário da finca, submetido para os órgãos ambientais que os avaliam e aprovam ou não aprovam o projeto. Sim? Mas era um detalhe da questão. Firma um compromisso de cumprimento do projeto de restauração.
Se tem superávit de bosques como reserva florestal, tem a possibilidade de transformação desses excedentes da reserva nativa no que chamamos de CRA, Cueta de Reserva Ambiental, onde pode comercializar com o seu vizinho este excedente de floresta que tem em sua finca, recebendo prata por este papel. Então, essa possibilidade, se tenho mais bosques que meu vizinho, posso vender uma parte de meus bosques e fazer a conservação da reserva legal para o meu vizinho, e ele me paga por isso, me dá plata por isso. Sim? Isto que chamamos, então, de cota de reserva ambiental ou de um contrato de servidumbre ambiental. Sim? E todo esse processo tem um monitoreio das áreas em recuperação, dos resultados e do cumprimento dos prazos. Esse monitoreio é feito inicialmente pelo proprietário da finca, num segundo momento pelas instituições ambientais públicas de fiscalização, usando imagens aéreas, e num terceiro momento por instituições ambientais públicas em campo, caso as imagens indiquem alguma irregularidade ambiental. Isto tudo com produção de material didático, com definição do marco legal. A questão metodológica que estamos colocando neste programa de adequação ambiental, praticamos isto em 8 países, 8 distritos em Brasil, muitos deles com apoio de TNC, que nos permitiu a construção desses programas de regularização ambiental distritais em Brasil. Temos usado este conceito que está cá. Isto está publicado na Biotrópica de 2016, então isto cá. Se a finca se registra no Cadastro Ambiental Rural, se apresenta passivo de vegetação nativa, tem que aderir ao Programa de Regularização Ambiental, e nesse Programa de Regularização Ambiental tem que definir as metodologias de restauração para cada uma das situações de passivo ambiental. Vou tentar passar muito rapidamente para vocês como consideramos a definição das metodologias de restauração. Isto está pequeno, mas peço perdão a vocês, mas o conceito que temos é uma avaliação do potencial de regeneração natural inicial. No diagnóstico que fazemos da área de restauração, fazemos um diagnóstico do potencial de regeneração natural, o que chamamos de resiliência da área. Se a resiliência da área é alta, existe e é alta, o que fazemos é a condução da regeneração natural, o que chamamos de restauração passiva ou assistida, se fazemos algumas ações de aceleração da sucessão. Isto, então, felizmente, acá, em Caquetá, tem muita possibilidade disto, de apenas fazer o aislamento da área e a possibilidade da regeneração natural se expressar, porque são áreas muito recentes de deflorestamento, áreas muito declivosas, que não têm aptitude agrícola, que nunca foram muito intensificadas em termos de trabalhos agrícolas. Sim? Então, este é um papel que fazemos acá. Se não temos, se a possibilidade de regeneração natural é barra, o que fazemos é fazer a siembra de espécies que me permite a construção de um bosque muito rapidamente. Este bosque vai ser construído acá com 3 anos. Temos que ter um bosque muito rapidamente. Para que tenhamos um bosque muito rapidamente, tenho que selecionar as espécies muito bem. Chamamos aqui a siembra de espécies de recobrimento. O que são as espécies de recobrimento? Escolhemos em cada região, em cada distrito, em cada local, algo em torno de 8 a 10 espécies que chamamos de recobrimento, são espécies nativas que ocorrem naquela região, que têm obrigatoriamente que ter 2 características importantes: ter crescimento rápido e ter bueno recobrimento da área. Em um ano, tenho que ter um sombreamento da área de 3, 4 metros de diâmetro. São as espécies pioneiras que fazem isto? Não. As espécies tipicamente pioneiras têm muito bom crescimento, mas não têm recobrimento.
Cito para vocês uma espécie muito comum acá, de la cecrópia, que cresce muito bem, mas não recobre e não está no grupo de recobrimento. Cecrópia usamos no grupo de diversidade como lá as atrativas da fauna, mas não como recobrimento da área na fase inicial. E por que necessito de recobrimento rápido da área na fase inicial até 1, 2 anos? Porque isso é a estrutura florestal. Necessito criar a estrutura florestal para fazer a restauração de uma florestal. E mais que isso, preciso ganhar de la competição com as gramíneas, que é o principal filtro de insucesso de la restauração. E só ganho a competição das gramíneas se promover o sombreamento. Para não precisar aplicar herbicida, para não precisar manejar por 10, 15 anos, para tudo isso, só venço as gramíneas, que são exóticas, invasoras, se promover o sombreamento da área. Por isso que tenho que ter as 10 espécies salvadoras para isto, muito bem escolhidas, que vão trabalhar. E vão me dizer, mas isso é uma restauração de barra diversidade? Acredito que tem diversidade, restauração de alta diversidade. Isto é para a fase 2. Depois de 2, 3 anos, quando criamos o bosque inicial, aqui está criado um bosque inicial, fazemos a avaliação da paisagem. Se a paisagem tem possibilidade de fornecer propágulos de forma natural, porque tem muita floresta em paisagem, a única coisa que vou fazer é monitoreio da área, confirmando que as espécies estão se chegando na área da restauração. Porque tenho possibilidade disso. E tenho grande possibilidade disto acá, em Caquetá, porque tenho muita floresta ainda. Sim? Não na parte barra, mas na parte de montanhas, isso é muito tranquilo. Sim? E isto ainda é mais facilitado porque, além da questão de rápido crescimento e boa cobertura das espécies de recobrimento, colocamos uma terceira condição, que sejam buenas atrativas da fauna. Com isso, consigo trazer muitos pássaros, muitos morcegos, e, com isso, muitos propágulos para a área de processo de restauração. Sim? Então, este é o grupo, é muito importante, o grupo que chamamos o grupo de recobrimento. E acá, se não tenho possibilidade no monitoreio, não me indica que está chegando espécies de diversidade, ou se está chegando espécies, está chegando poucas espécies, que eu gostaria que chegasse mais, o que faço é um enriquecimento artificial. Coloco as espécies. Se tenho interesse de exploração econômica, tenho que colocar as espécies, fazer o enriquecimento artificial, como o Instituto Cinti está fazendo muito bem acá. Não tenho como treinar um pássaro para me trazer 10 carinianas a cada 10 metros. Infelizmente, não conseguimos fazer isso, então temos que sembrar. Sim? Então, isto é o que chamamos de enriquecimento artificial. A combinação de todas essas possibilidades são muitas. Acá temos várias combinações, vou deixar essa apresentação com vocês. Isto lhe permite fazer vários cenários das combinações, inclusive a definição dos custos da restauração. Quanto custa cada um deles da restauração. E, neste momento, chamo que tem um trabalho muito interessante que foi praticado pela TNC em 2017. 2017, um livro que se chama O Custo de la Restauração. Economia de la Restauração, está cá Rubens, coordenador da TNC. Economia de la Restauração, que apresenta todos os custos de la restauração, incluindo a região de Amazônia, que é muito parecida com acá. Ouvi falar que Rubens trouxe uns 400 livros para distribuir para vocês todos. Mentira, mas tem alguns livros que ele vai poder disponibilizar para vocês. Sim? É muito interessante porque tem efetivo os custos, que são custos que foram levantados em campo. Então, são custos reais da restauração. Tem desde as metodologias mais atrativas, como as metodologias menos adequadas para a restauração. Sim?
Então, fazemos toda a composição dos custos. Num conceito que considero muito importante em restauração, este conceito acá, que também temos publicado, saímos de uma área degradada como esta cá, com pastura, com agricultura, outro mais, e temos que chegar acá. O que fizemos nessa proposição é estabelecer as fases que queremos neste processo para entender quais as funções que queremos para efetivamente conseguirmos aplicar a escolha das espécies, os grupos funcionais das espécies, etc. Então, o que falei com vocês, a primeira fase que chamamos de estruturação, onde uso as 10 espécies que chamamos de espécies de recobrimento para produzir a estruturação. Neste momento acá, o que fazíamos era o enriquecimento do bosque inicial para que as espécies iniciais sejam substituídas pelas espécies intermediárias e assim pelas espécies finais de sucessão. Então, estruturação, consolidação e maturação. Maturação apenas um acréscimo das espécies em los bosques em recuperação. A consolidação nós consideramos a troca do teto da floresta das espécies iniciais pelas espécies mais secundárias. Esta é uma fase muito importante, com muita possibilidade de insucesso. Podemos criar o bosque e não ter sucesso nesta passagem acá, porque não tem as espécies regenerantes que vão permitir a substituição dos indivíduos iniciais. Apresento para vocês um programa de regularização ambiental que, como falei com vocês, teve apoio da TNC e que é muito interessante. Estados de Rondônia, Acre, Bahia, Pará, já terminado, e temos alguns estados em discussão, quando tivemos esse apoio da TNC e vários de GIZ também, que foi muito interessante. Vou apresentar para vocês o resultado do estado de Pará. O que fazemos é definir as situações ambientais que tem em toda a paisagem do estado, definir as restrições ambientais da lei, a aplicação da lei nessa paisagem, recomendação dos métodos mais apropriados de restauração para cada situação de degradação. Isso é muito importante. Numa finca devemos ter em torno de 3 a 4 metodologias de restauração, porque temos histórias de restauração distintas e não podemos aplicar o mesmo método de restauração. E, o último, os prazos para o monitoreio. Transformamos as informações todas numa tabla para criar uma clave de tomada de decisões. Isto tudo se transforma no programa de regularização ambiental, que é um software de programa de regularização ambiental. Então, vou mostrar isso para vocês. Isto é feito toda a definição das situações ambientais, das restrições da lei, das recomendações da metodologia, são construídos de maneira participativa com a comunidade. Isto feito dentro das classes e em campo. Sim? Isto aqui é em Moçambique, num projeto apoiado pela IUCN, estes todos acá em Brasília, geralmente projetos apoiados pela TNC. Sim? O primeiro código que temos é o código da situação ambiental e das possíveis situações de passivo ambiental, tanto de bosques ribeirinhos quanto de reserva florestal. Isto está listado acá, são mais de 100, 150 situações ambientais. Aí temos a situação que aquela condição se está protegida em lo código florestal, a porcentagem de cobertura de florestas no distrito. Logicamente, se tem muita floresta, tem muito bosque em lo distrito, a metodologia de restauração é distinta de uma parte do distrito que não tem bosques. Então, este é um indicador muito interessante. A localização dentro de áreas de proteção ambiental, o entorno de unidades de conservação, a caracterização como pequena propriedade ou grande propriedade, que também temos que ter ações distintas, não podemos tratar os pequenos como tratamos os grandes. A caracterização da área agrícola de uso restrito, dessas áreas de baixa aptitude agrícola. E aqui em Brasília temos uma situação que está sendo muito interessante. Em todos os programas ambientais da Amazônia, tínhamos 3 anos
de aislamento das áreas para entender a expressão da sucessão. Isso é muito interessante. Identificamos as áreas que têm passivo e articulamos com o proprietário da finca o aislamento dessas áreas para a expressão da regeneração natural. Isso nos permite evitar erros de definição das metodologias de restauração. Se em 3 anos ocorre o aparecimento da regeneração natural, a metodologia é uma. Se não ocorre a expressão da regeneração natural, a metodologia se cambia totalmente. Sim? Isto foi muito interessante, e a partir, então, do 4º ano, que fazemos a reclassificação das situações e a definição das metodologias mais indicadas de restauração. Então, isso é muito interessante. Isto acá, em Paragominas, em Pará, no Brasil, uma área que era um pastizal, com 1 ano e 6 meses de aislamento. O que aconteceu? Tenho que acá de fazer siembra total? A primeira pergunta que temos é por que se foi, né? Por que se desmatou? Por que se desflorestou numa situação como esta? Isto eu falei de manhã, que a degradação é em função do fogo. Não tem como falar pelo fogo para cá, que eu não vou usar este pedaço, pula para cá e continua cá. Sim? Degrado tudo para depois recuperar. As ações mais recomendadas de bosques ribeirinhos. Aqui um exemplo disso, então. Vamos mostrar. Isto também em Paragominas, com 2 anos e meio, sem nenhuma siembra, conseguimos, em 2 anos e meio, sair de um pastizal por uma pequena capoeira, mostrando a recuperação. Isto porque a área foi aislada. Sim? O que chamamos de restauração assistida é quando aceleramos o processo de sucessão. Isto tem um pastizal que aparentemente está limpo, mas quando entramos em pastizal e começamos a fazer o plateio de los indivíduos que não são gramíneas, olha a situação em que nos parece acá. É isto que chamamos de condução da regeneração natural. Estou reduzindo a competição das gramíneas agressivas com a regeneração natural, no sentido de acelerar o processo de restauração. Pode ser que a sucessão se expressasse com mais 4, 5, 6 anos, mas isto, desse tempo, posso não estar cumprindo os prazos que necessito para cumprimento da legislação. Então, isto que chamamos, esta área cá, com 6 anos, com restauração passiva, sem nenhum tipo de atuação. Mas uma situação como esta cá, isto em Brasil, 8 anos de aislamento. Olha que belo bosque ribeirinho que estão vendo. Vai se recuperar o bosque? Posso deixar isto mais 10 anos, 20 anos, e o que vamos ter é isto. Então, este é o primeiro paradigma que quero quebrar com vocês. Em toda a paisagem, temos áreas que a condução da regeneração natural ou que a expressão da regeneração natural se ocorrerá, e temos áreas onde não se ocorrerá, porque foi muito degradada. Isto ocorre apenas em Brasil? O que vocês acham? Restauração ativa. Na única forma de fazer restauração acá. Conhece isto acá? Tem possibilidade de aparecer um bosque ribeirinho? Tem a possibilidade de aparecer em mais rio, né? Então, esta é a condição que comentamos de restauração ativa. Sim? Outra situação acá, também em Morelia. Não tem condição. A degradação foi muito, muito forte. Sim? E tenho que fazer restauração ativa. Isto é uma prática, a última metodologia que apresento para vocês de restauração ativa que temos fazendo em Brasil. Isto é um processo de restauração. Isto pode ser com um pequeno trator, pode ser com um animal, pode ser com um pequenito trator ou pode ser manual. Com todas as condições. Preste atenção acá, neste morretito que tem acá. Esta é tempo 0 anos, quando estamos preparando a área. Isto
1,1 anos é aquela matita que está ali, esta matita aqui. 1,1 anos. Tenho que fazer mantenimento nesta área, mas de gramíneas? Não tenho, porque tenho a cobertura toda feita. Por que tenho a cobertura toda feita? Primeiro, porque eu usei as 10 espécies muito bem escolhidas de recobrimento. Elas estão aqui. Deixa eu mostrar isso para você. 1,1 anos, 2,2 anos. Lá está o Morrito, lá aqui está André, que trabalha comigo. Este é a capoeira. 2 anos. Esta área tem 2 anos e 3 meses. Uma área de soja. Esta é uma área em alta floresta, também Amazônia. Aqui, de forma manual, uma pequena propriedade, uma pequena finca, com 1 mês, 2 meses e 5 meses de recuperação. Qual a metodologia que estamos usando muito recentemente? Semeio as espécies de recobrimento. Aqui siembro as espécies de recobrimento no espaçamento de 3x3. Mas as espécies de recobrimento vão crescer muito bem, mas não vão crescer em 2 meses. Vão crescer em 8, 10, 1 ano e meio. Então, para controlar as gramíneas, neste espaço de tempo, o que fazemos é introduzir na entrelinha do plantio das espécies de recobrimento abono verde. Colocamos em torno de 4 a 5 espécies de abono verde muito bem escolhidas, muito bem selecionadas. Não pode ter espécies muito agressivas, não pode ter espécies que resistem ao sombreamento, porque tem que sair naturalmente da floresta. E qual é o conceito que temos aqui? Neste momento, quem está fazendo o recobrimento da área são os abonos verdes, que é isto aqui que mostrei para vocês. Isso aqui, quem está fazendo o recobrimento da área, ele chama feijão gandu. Um cajanos, uma espécie muito interessante de abono verde, inclusive que tem uso para alimentação. Sim? É esta espécie que está recobrindo a área. Com 2 anos, um pouco mais de 2 anos, ou pé de 2 anos, o que vamos ter? As espécies de recobrimento vão se desenvolver, recobrir toda a área, e neste momento o que acontece? As espécies de abono verde se saem naturalmente, porque conseguiram o recobrimento da área. E neste momento, que ainda tenho só 10 espécies, faço o enriquecimento da área, no espaçamento de 3x6, que representa 550 indivíduos por hectare, e introduzo em torno de 80 ou mais espécies nativas de diversidade. E a grande vantagem dessa metodologia é que já tenho um bosque. Se tenho um bosque, tenho a possibilidade de introduzir as espécies que não são árvores. Posso introduzir as ervas de floresta, posso introduzir os arbustos da floresta, posso introduzir as lianas da floresta. Como introduzir as lianas da floresta na fase inicial? Elas vão subir em quem? Acá tem um bosque para colocar, inclusive as epífitas. Lhe permite isso. Então, esta é a condição que fazemos. Este é um exemplo disto, 15 anos de restauração de um bosque ribeirinho. Continuando a tábua de decisão, da clave de decisão, temos aqui as ações mais recomendadas, para exploração econômica da reserva florestal. Este é um exemplo que temos em Brasil, esta foto de 2005 do Google. O projeto se inicia em 2007, termina em 2011, isto é perto de casa, uma pastura muito degradada, de alta declividade, de baixíssima produtividade. Isto é a foto de 2012. Toda a área da finca foi ocupada com bosques, dentro de uma perspectiva de aproveitamento econômico, introduzindo espécies. Esta é a foto de 2018. Sim? Lá tem a referência, este morro acá, este acá. Sim? Modelos de restauração, a foto, foram
300 hectares, onde a pastura foi substituída por madeiras de médio e finales, espécies de medicamentos, miel e frutales nativas. Então, saio de um ambiente que tem uma espécie de gramínea exótica agressiva para mais de 100 espécies nativas, com a possibilidade de exploração econômica. Sim? Isto estamos fazendo também em Brasil, como se faz acá em Sinti, pegando as florestas que foram degradadas por algum motivo. Este caso acá foi uma floresta que foi de um plano de manejo florestal tradicional em 2018, muito degradada, o que chamamos em Brasil de reserva legal ou reserva florestal privada. Esta propriedade acá, esta é a reserva florestal da propriedade em Paragominas, em Brasil, e o que fazemos é introduzir as espécies econômicas de exploração econômica dentro da reserva legal. Isto acá, um exemplo, então aqui está a reserva legal, a estrada, colocamos isto muito estrategicamente para exploração. Acá estão várias espécies de madeireiras e de fruteiras, que colocamos acá como grandes parcelas, acá, de 4 hectares cada uma, e fazemos isso com abertura de pistas de enriquecimento. E abrimos a cada 2 metros de pistas, pulamos 8 metros, mais 2 metros de pista, 8 metros, isso aqui para conservação. E só fazemos isto no entorno da floresta, mantendo o centro para a conservação da biodiversidade. Tínhamos tido um resultado muito interessante disto. Isto é um plantio de 30 dias depois da siembra, e aqui, ela mesmo indivíduo, 2 anos. Um indivíduo de cacau já em produção. Este acá, um indivíduo de Frejó, Cordia Leodora, 2 anos. Olha onde está acá, a pessoa está cá. Nunca praticamos a siembra de espécies florestais de forma silvicultural, com limpeza do dossel, abertura da trilha para a entrada da luz, fertilização, nos casos de necessidade de fertilização, e aqui estamos transformando num bosque, num ambiente de produção florestal e de conservação da biodiversidade. Sim? Fazemos o monitoreio disso tudo, e temos hoje em Brasil algo em torno de 2.500 hectares de monitoreio de áreas em restauração, com a parceria com o Pacto de Restauração da Mata Atlântica para os bosques atlânticos. Isso estamos falando de alguns resultados. Acá tem tudo publicado em no site, peço perdão, mas esta é uma diversidade genética que gostaria de comentar com vocês. Isto está publicado em 2018 e tem dados muito interessantes da questão genética, de diversidade genética, que ainda temos muito pouco conhecimento. Sim, isto está tudo no site, tem de diversidade taxonômica, diversidade funcional, temos tudo monitorado, desse monitoreio de mais de 10 anos de monitoreio de florestas em restauração. Tem um trabalho muito interessante também de restauração, onde combinamos a restauração de espécies nativas com o eucalipto. O eucalipto faz o papel da espécie de recobrimento na metodologia de restauração que apresentei para vocês. Então, acá, numa área degradada, acá, 2 anos depois, o eucalipto cresceu muito bem, e no meio do eucalipto tem as espécies nativas. 2016 já conseguimos ver as espécies nativas do eucalipto, e 2017 as espécies de eucalipto foram sacadas para deixar as espécies nativas de recuperação. Sim, aproveitamento econômico do eucalipto, deixando as espécies nativas de recuperação. Isso está tudo publicado e é muito interessante. Tem resultados muito interessantes. Fazemos aqui a alta diversidade mixada de plantios de eucalipto com espécies nativas, a interface disso, como isso se produziu, e não tem interferência praticamente nenhuma. Ficamos preocupados da investigação com a questão hídrica, da competição hídrica, e tem um artigo acá também, de 2018, fazendo a avaliação da questão hídrica, e o eucalipto interferiu muito pouco na questão hídrica do desenvolvimento das espécies nativas. Então, isso é uma combinação muito interessante para a restauração ativa. Não vamos, pelo amor de Deus, falar que Ricardo disse acá para cortarmos os bosques e plantarmos eucalipto com nativas em processos como este. Isto é para restauração ativa, sim?
onde não tenho regeneração natural. Sim? As questões de custos disto. Isto é muito interessante, isto foi feito por esse grupo, Instituto Internacional de Sustentabilidade, com apoio da IUCN, e é um dado muito interessante. O que esse grupo fez foi pegar os dados que temos de manejo das espécies de restauração com interesse econômico e calcular o que chamamos de taxa interna de retorno. Vocês devem conhecer, já vi isso apresentado em algumas apresentações em congresso, o que chamamos de TIR, que é uma avaliação econômica muito clara de rendimento econômico de uma atividade. E olhem que interessante que temos. A restauração florestal com exploração madeireira, a taxa média de TIR é de 10,7%. Para vocês terem uma ideia disto, a taxa interna de retorno da poupança em Brasil é de 3%. Sim? Caderneta de ouro, sim. É de 3% em Brasil. Estamos falando aqui de um rendimento de mais de 10%. Quando comparamos isso com ganaderia extensiva, a taxa interna de retorno é de 1,5%. Quando falamos de soja, a média de soja é de 3%. O plantio das espécies madeiráveis só perde para aplicação em título público, que não tem como ganhar. O governo roubando, necessita de altas taxas para captar. Sim? Então, esta é a realidade que temos. Então, o que temos falado muito fortemente, que a restauração com fins econômicos não é apenas uma questão ambiental, é fundamentalmente uma questão econômica, de melhoria da qualidade de vida do agricultor. Sim? Então, isto é o que fazemos. Temos ainda, para completar, as ações, outras possibilidades de ações, por exemplo, de uso de nucleação, que é muito interessante para como enriquecimento das áreas, isso recomendamos. Temos a possibilidade de ações que consideramos inaceitáveis. O que é isso, considerar inaceitável? E temos a emissão do relatório de Loprada. Uma ação inaceitável, isso é uma foto de AK, poderíamos estar aqui definindo uma restauração ativa nessa condição AK? E quando chegamos perto dessa condição AK, estamos falando disso. Então, isso é uma condição inaceitável. Não vai aparecer, por uma condição dessa, a possibilidade de siembra total. Porque, se fizer siembra total, estará jogando prata fora. Porque não necessita de siembra total. Sim? E a última fase do programa de regularização ambiental é do monitoreio realizado pelo proprietário, pelo campesino. A primeira, realizado pelo campesino, tem os prazos que se realiza, e o campesino utiliza os seguintes descritores: proteção dos distúrbios, se tem ou não, estrutura da cobertura, se tem ou não, quanto que ele considera que o recobrimento está ocupando mais de 30%, mais de 50%, mais de 100%, numa avaliação pessoal e visual. No número de morfoespécies de árvores, então não necessita reconhecer, necessita só falar quantas espécies tem. A estrutura de cobertura no terceiro ano, que é muito diferente dos primeiros anos, e a presença, isso é muito importante, a presença de espécies exóticas invasoras. Isso é muito importante. Estava cá, nesta semana, andando com o Instituto Cinti, pelas áreas de Morelia, e numa das cercas que tem, fazendo a cerca viva, uma espécie de acácia manjor. Já ouviram falar de acácia manjor? Uma espécie exótica altamente invasora. Altamente invasora. Hoje, se conversar com o Rubens, em Bahia, em Brasil, a primeira ação que temos de restauração, na maioria das áreas das empresas florestais, é a retirada da acácia manjor, que tem um custo muito grande na restauração, porque são espécies que impedem a sucessão. Então, isso não podemos errar acá. Temos que selecionar as espécies nativas, de preferência das espécies exóticas que não são agressivas. Sim?
Então, isto o proprietário tem que fazer e através de uma indicação de quais são as espécies nativas. Tá? Isso é feito pelo proprietário. E muito interessante desse programa, que eu monitorei das áreas de recuperação através de um registro fotográfico. Não tem melhor atuação do que um registro fotográfico. Então, o que ele faz é fotografar a área a cada 3 anos, mostrando a recuperação da área. Isso é um exemplo acá. Presta atenção nesse morro acá. Aqui com tempo 1, tempo 2, tempo 3. Não tenho que ir em campo para monitorar isto, porque estou vendo a restauração registrada ali na foto, com coordenada georreferenciada cá. E tem o monitoreio feito pelo Departamento Ambiental de Fiscalização por imagem. Esta é a área que mostrei para vocês há pouco. Presta atenção, aqui está o rio, na área ribeirinha, tem essa árvore aqui, tem aquele morrito que falei para vocês. Isto é a foto de 2011. Esta é a foto de 2014. A árvore está cá, o morrito, e o que fizemos acá? Preparamos a área para restauração com plantio de abono verde e espécies de recobrimento. Tinha 1 ou 2 meses. Por imagem do Google. 2015. A árvore está cá, o morrito está aqui, e a área toda ocupada cá. Mas ainda vejo a árvore cá, ou seja, a estrutura ainda está muito barra. 2016. Onde está a árvore? Prometo que não o saquei. A restauração alcançou o dossel da árvore. As espécies de abono verde foram cambiadas pelas espécies de recobrimento. Tenho que ir em campo para monitorar a área? Se tenho, se necessito campo, vou em campo para ver a estrutura, a função ecológica, isto feito pelo Departamento Ambiental, com capacitação, e o funcionamento do ecossistema, vendo a regeneração, a riqueza da regeneração natural dentro da área em restauração. Sim? O que temos uma responsabilidade muito grande é de produção de cadernos de capacitação em restauração ecológica. Este é um caderno que produzimos em Brasil, na Amazônia, para a pequena propriedade, e aqui um caderno para as grandes propriedades, que, logicamente, tem discursos muito distintos. Sim? E também cadernos técnicos de restauração ecológica para os técnicos, com os termos mais apropriados para os técnicos, para que, efetivamente, eles consigam fazer um bom processo de extensão com o proprietário rural. Sim? Isto está tudo disponível no site de laboratório. Sim? E a capacitação em restauração ecológica com técnicos e campesinos, também isto é muito importante. Então, qualquer programa de restauração eu considero como a parte mais importante, a parte da capacitação, para que, efetivamente, os proprietários das fincas, os técnicos, consigam fazer restauração, porque não estamos em todos os lugares e não devemos estar em todos os lugares. Sim? Mostro isto para vocês acá, mostrei isso de manhã. Isto é uma paisagem em Morelia, acá. E o que não podemos permitir é o que se acontece acá. Temos que evitar a deflorestação, especialmente dos bosques primários, em las áreas de aptitude agrícola barra. Por quê? Porque eles já estão se ocorrendo acá. Isso é um desflorestamento muito recente. Então, temos que ocupar as áreas deflorestadas de baixa produtividade ou bosques degradados com sistemas agroflorestais, porque são áreas de barra aptitude. Isso é uma incoerência total atual acá. Estamos desmatando acá e a cerca tínhamos uma pastura abandonada, que é o futuro desta cá. Então, este que considero a principal questão que temos que resolver, a conservação dos bosques. E só conseguimos fazer isto se efetivamente tivermos uma ocupação adequada das áreas agrícolas, que os agricultores consigam ter sustentabilidade econômica. Sim? Isto é um exemplo acá, este é outro exemplo acá. Também em Morelia, onde temos os bosques, já temos os bosques degradados, ocupados por pasturas de baixíssima produtividade, e temos
aquelas áreas que poderiam ser substituídas por sistemas silvopastoris intensivos, recuperação da pastura e recuperação dos bosques ribeirinhos e corredores ecológicos. Particularmente, não acredito em adequação ambiental se não tiver sustentabilidade econômica. Sim, podemos conseguir restaurar, mas não vão durar por muito tempo. Sim. Nossas prioridades em Brasil: primeira prioridade, manter os bosques conservados e os degradados para fazer a conservação da biodiversidade. Segunda prioridade, restaurar os bosques degradados para a conservação da biodiversidade e aproveitamento econômico. Terceira prioridade, restaurar as áreas sem bosques. Quem está fazendo a conservação da biodiversidade hoje são os bosques restantes. E não estamos olhando para eles. Sim? Então, por isso que temos como terceira prioridade a restauração das áreas sem bosques. Só fazemos isso se conseguimos conservar os bosques restantes. Sim? Agradeço para vocês, peço desculpas pelo tempo e apresento acá 3 ou 4 programas de televisão e aqui a apresentação das metodologias que falei em YouTube para vocês conhecerem com um pouco mais de profundidade. Muitas graças.